Muito feliz e grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida nesse lugar. Eu queria pedir à igreja se pudesse estender as mãos para mim e você possa fazer a oração que o Senhor colocar no teu coração, porque eu me coloco à disposição dEle nessa hora, para que não seja eu, mas que o seu próprio Espírito possa estar falando a vocês, ao coração de vocês. Amém. Obrigado, Jesus. Que a igreja possa se colocar de pé e abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do verso 25. Isaías 40, 25. Eu vou ler para não demorar mais. Diz assim a palavra do Senhor através do profeta Isaías: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens que se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Eu declaro que essa palavra sobre minha vida e sobre a vida da tua igreja agora tenha efeito rema, em nome de Jesus. Pode se assentar. Um Deus eficiente. O nosso Deus é um Deus eficiente. Como nós estamos olhando para esse Deus ultimamente? Que visão eu e você temos tido desse Deus? Eficiente ou deficiente? Quantas vezes eu, e acredito que você também, já nos pegamos falando: Deus não me ouve, Deus não fala comigo, Deus nem me vê, Ele nem nota a minha presença. Esse Deus não existe, porque se esse Deus existisse, ele seria um Deus deficiente, porque uma pessoa que não vê, que não fala, que não ouve, que não nota a presença, que não toca, esse Deus não é o nosso Deus.
é um Deus deficiente. E quantas vezes eu e você tornamos um Deus tão eficiente num Deus tão deficiente? Quando reclamamos com Ele, quando colocamos para Ele as nossas queixas, de forma que duvidamos do poder, da magnitude, do senhorio dEle. Esse texto, quando ele diz logo no início, que falou muito comigo, com quem vocês me comparam? Eu creio num Deus eficiente mais do que isso. Suficiente. Porque Ele é um Deus que mesmo que Ele não faça, não realize o meu pedido, o seu, os nossos sonhos, Ele continua sendo suficiente na minha vida e na sua vida. E sabe por que nós colocamos um Deus tão eficiente como tão deficiente? Porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Infelizmente, essa é uma verdade. E sabe como que nós podemos conhecê-lo? Só nos aprofundando, só buscando, só insistindo, só sendo constante. Só nós somos deficientes. Somos nós que não enxergamos o que Ele fazemos. Somos nós que não ouvimos a sua voz, porque Ele fala conosco o tempo todo. Ele fala conosco, Ele chama a nossa atenção. Mas sabe, estamos tão voltados para uma natureza tão humana, tão carnal, tão desse mundo, que os nossos sentidos para um Deus tão suficiente, a gente não consegue percebê-lo, a gente não consegue notá-lo. A própria palavra dele, que é viva e eficaz, fala conosco. Nós temos algo em nossas mãos tão precioso. É uma palavra que aqui tem tudo. E como nós conseguimos ter a cara de pau de falar: Deus não fala comigo? Ou será que sou eu que não quero ouvir? Ou será que sou eu que não estou pronta a ouvir? Ou será que eu quero ouvir a voz daquela minha amiga que sempre diz o que eu quero ouvir? Sabe o que Deus tem falado muito comigo? Volta à sua essência de origem. Volta à sua natureza de origem. A palavra de Deus lá no início em Gênesis diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Qual é a natureza que nós temos apresentado e vivido e nos colocado diante de Deus? Com que imagem nós temos nos apresentado e semelhança? É a imagem e semelhança que Ele nos deu? Ou é a imagem que nós temos adquirido desse mundo? Eu preciso voltar à essência da minha origem. E a minha origem começou quando Ele me formou com a sua imagem e semelhança. A minha imagem não é o que o mundo diz que eu tenho que ser. É por isso que os nossos sentidos não estão batendo com as coisas do céu, do Senhor, porque Ele é um Deus espiritual. Ele cuida de coisas espirituais. Ele não cuida de coisas desse mundo. Um Deus tão suficiente,
tão espiritual, tão acima desse mundo, desses problemas, tão acima desse vírus, tão acima, Senhor, dessa pandemia Tu és. E quantas vezes nós te limitamos, quantas vezes nós não entendemos que o Teu agir, o Teu efetuar não é segundo as coisas desse mundo. Essa noite, o que eu peço ao Espírito Santo de Deus é que, assim como Ele tem me tocado e aberto os meus olhos, que Ele possa fazer isso em toda a igreja. Ele possa fazer você ver quem você é em Deus. Você tem se visto como o mundo tem te mostrado, como a televisão, a mídia, as redes sociais. Eles fazem um padrão de pessoa, de homem e mulher, e muitas vezes nós estamos indo, olha, sem perceber. Esse padrão do mundo não é o nosso padrão é do céu. O nosso padrão é aquele da nossa origem, o qual nós fomos formados, a imagem e semelhança dele. E se ele é um ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Nós temos um corpo carnal, sim, nós temos. E foi ele que determinou que nós teríamos. Mas não para andar segundo aos desejos dessa carne, mas para andar segundo o desejo do Espírito, que antes do nosso corpo ganhar os movimentos, antes foi soprado em nós o fôlego dele. Então, antes de sermos um corpo que anda, que pensa e que fala, nós fomos criados Espírito. E esse Espírito é que tem que movimentar as nossas vidas. Sabe por que muitas vezes pedimos coisas ao Senhor e não recebemos? Porque são coisas tão desse mundo, tão desse mundo, tão desse mundo, que Deus nem reconhece. Tiago já diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Às vezes a gente pensa que não saber pedir não, eu não vou pedir isso agora porque agora não é o tempo. Eu não vou pedir isso agora porque eu acho que é só para quando eu casar. Não, eu acho que eu só vou ter isso, aquilo outro quando eu me formar. Não. As coisas desse mundo, que Ele sabe que muitas coisas nós precisamos para viver, elas são consequências de entrega e pedidos que você faz a Ele, primeiro para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele em espírito. Se nós queremos alcançar o favor de Deus, o coração de Deus, se nós queremos estar mais próximos dEle e entender o plano dEle para nós, não é com coisas desse mundo que nós vamos conquistar isso. Quem é que ora e fala assim: Senhor, eu quero ser mais cheio da Tua presença. Senhor, eu quero mais de Ti. Mas querer mesmo, não é só uma frase feita, não, porque tem frases no nosso meio, muitas vezes, que já se tornou frase feita. Eu quero mais de Ti. Sim, e aí? Mas você não deixa de querer mais as coisas desse mundo do que as minhas coisas. Isso não é querer mais do Senhor. Sabe, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na nossa vida. E eu agradeço todos os dias ao Pai e ao Filho por ter deixado Ele aqui, que nos orienta, nos ensina. Porque Ele, sabe, muitas vezes a gente chora. O Espírito Santo, ele também chora. Quando ele vê um filho que está se conduzindo de uma forma errada, que está orando errado.
às vezes eu oro errado. Eu já orei muito errado. E o Espírito Santo, ele chora com gemidos inexprimíveis, porque ele quer me ensinar à luz da palavra, mas eu não quero aprender. E aí ele chora por mim, ele fala: filha, tem tanta coisa para você receber, mas olha, você tem que estar com seus sentidos aguçados para as coisas espirituais. E esquece esse mundo. Esse mundo não nos leva a Deus. Esse mundo só nos afasta dele. Não adianta, eu sei o que você quer. Eu conheço os seus desejos, você até pode relatá-los a mim. Mas sabe o que o Senhor quer? É que nós busquemos Ele, independente de tudo e qualquer coisa e qualquer situação. Ele quer que nós voltemos a essa origem. Ele quer que nós vivamos segundo o que o Espírito dele manda a gente fazer. Sabe, você tem ouvido a voz do Espírito te conduzir, te falar e o que você deve fazer ou não fazer? Se você não tem ouvido, essa noite eu creio que o Senhor, Ele vai liberar sobre você ouvidos abertos, uma visão modificada do reino dEle, uma mente transformada, uma metanoia, um sozo, seja como você quiser interpretar, mas o Espírito Santo, Ele quer nos dar a mente de Cristo. Cristo andou nesse mundo, Ele sentiu o que eu e você sente. E Ele não se corrompeu. Ele não deixou de buscar o Pai. Ele não deixou de buscar as coisas do céu. Ele não deixou de chorar. Ele não deixou de orar. Mas tudo para alimentar primeiro o seu espírito. Ele não tinha nem casa. Ele não tinha nem lugar para dormir. Eu e você temos casa, carro. Pode ser velho, mas eu tenho. Casa, carro, filhos, marido, esposa. Jesus não tinha nenhum lugar que ele ia dormir, ele sabia naquele dia. Sabe por que ele não estava preocupado com o que estava acontecendo aqui? Ele estava preocupado em trazer o céu para a terra. E ele disse que nós tínhamos que continuar essa missão. Ele estava preocupado em curar, em libertar, em trazer as boas novas, de apresentar um Pai eficiente às pessoas. Como somos discípulos de Jesus? Se queremos ficar aprisionados na nossa Netflix, se queremos ficar aprisionados nas nossas redes sociais, se queremos ficar aprisionados, agora eu vou falar para mim, dentro da casa, com seus afazeres, porque eu tenho pedido ao Senhor, eu confesso para a igreja, eu tenho dificuldade de me libertar dos afazeres da casa. Mas eu tenho pedido ao Senhor, a metade desse tempo que eu dedico a essa casa, eu quero dar a maior parte desse tempo para Ti. Em nome de Jesus. Como vamos enxergar o agir de Deus? Pedindo a Ele que Ele abra os nossos olhos. Nós vemos os noticiários? Vemos. Nós ficamos tristes? Ficamos. Nós temos aqui uma coach emocional. E eu já ouvi palestra dela. E ela diz que esses sentimentos são necessários. Nós vivemos luto. É normal ficar triste. É normal chorar. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, o choro, ele dura uma noite. De manhã tem que vir a alegria. Você pode chorar, você pode viver o seu luto, você pode ficar triste, você pode ficar por um tempo angustiado, mas ele é uma noite. Tem gente que eterniza essa noite. Tem gente que entra num lugar de vitimismo e não quer sair dali. Eu estou triste, eu estou chorando, me deixa aqui, eu não quero sair. À noite,
vai. E a noite não acaba. E sabe por que ele diz que a alegria chega pela manhã? Porque é de manhã que as misericórdias dele são renovadas sobre nós. E nós estamos abrindo mão desse renovo. Nós estamos abrindo mão dessas misericórdias se renovarem, para que nós possamos falar: Senhor, não me deixe ir se a tua presença não for comigo. E aonde? E enfrentar a luta do dia a dia. E enfrentar o filho rebelde. E enfrentar o doente com uma oração. E enfrentar um hospital. E enfrentar um trabalho. É para isso que ele diz: eu entendo o teu luto, eu entendo a tua dor, eu entendo a tua tristeza, eu entendo tudo. Mas eu estou aqui e eu te criei para o meu louvor, para a minha adoração, acima de qualquer coisa. Para de viver segundo os padrões do mundo. Vem viver na origem da tua essência. Venha viver na origem da natureza de Deus. O próprio profeta Isaías, no capítulo 42, verso 9, diz assim: não precisam abrir. Vejam. É para a gente ver. As profecias antigas aconteceram. E novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Como nós teremos revelações das profecias desse tempo se não estamos ouvindo a voz do Senhor? Vamos ser pegos desprevenidos de novo por outro vírus que vai aparecer, por outra pandemia, por outro terremoto, por sei lá o que pode acontecer? Vamos ficar chocados? Vamos viver apáticos? Ou vamos deixar o Senhor falar assim: olha, vai acontecer isso. Tem coisas que o Senhor tem para revelar para mim, que Ele não vai revelar para vocês. E coisas que Ele tem para revelar a vocês, que Ele não vai revelar para mais ninguém. É para você. Eu fico pensando assim: Senhor, deve ter tanta coisa acumulada, que o Senhor já deve ter querido tempo para ter me revelado e não me revelou por culpa minha, e eu ainda quero te culpar. Não torne o seu Deus um Deus deficiente. Ele vê, Ele fala, Ele ouve, Ele toca, Ele cura. Deficientes somos nós em relação a Ele. Deficientes são os nossos sentidos. Mas hoje eu creio que o vento do Espírito, através da tua rendição, através da tua busca, Ele tem coisas para revelar à igreja nesse tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem um ouvido de profeta, se você tem boca de profeta, você vai ouvir hoje aqui essa noite o que Ele está te falando, o que Ele quer fazer com você. Não é para você guardar, não. É para amanhã ou ainda hoje no caminho de casa você colocar em prática as coisas que Ele quer. Em Pentecostes, nós vimos aqui um mover delicioso, né? A pastora Paty falou, foi uma fagulha. Sabe por que foi uma fagulha? Porque Ele quer te incendiar lá na tua casa. E Ele quer que a tua fagulha se junte aqui com a outra fagulha, outra. E várias fagulhas vão incendiar. Você viu pessoas correndo aqui? Isso é avivamento. Aí você fala assim: por que isso não acontece comigo? Isso só vai acontecer contigo aqui quando primeiro acontecer lá na tua casa. Porque isso não começa aqui. Aqui é um momento que a gente se junta para juntos, na nossa união, na nossa comunhão,
darmos lugar ao Espírito e Ele incendiar aqueles que precisam. Pentecoste não acabou. Pentecoste não acabou, sabe por quê? O dia que Pentecoste acabar é porque o Espírito Santo voltou e Ele só vai voltar com a igreja. Mas a igreja está aqui. A igreja está aqui. Igreja, não vamos viver apáticos. Não vamos viver chocados com essas notícias. Não vamos viver no trauma, na depressão, na angústia. A igreja faz parte do mover desse tempo. A igreja sempre fez, mas a igreja de hoje é você e sou eu. E o que nós temos feito? Vindo para o culto aos domingos? Vindo para a sala de oração à quinta? Vamos para o PGA à terça? Maravilha! E fora isso? Deus não age só em culto, em PGA, em sala de oração. Deus age o tempo todo. Deus fala o tempo todo. O avivamento, ele não é um movimento que a igreja promove. Ele está dentro de mim, dentro de você. Cabe a você fazer assim, ó. Puxa ele para fora, porque ele está queimando aí dentro. Puxa ele para fora. Sabe por quê? Senão você vai continuar vivendo apático, chocado, traumatizado. Puxa esse avivamento que está dentro de você. Se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança, não importa. Para Deus não tem idade. Para Deus não tem sexo. Para Deus o que tem é um coração com sede, com fome e querendo conhecê-lo mais. Rendido. Sabe, não é? Eu sei que você pode falar, eu tiro todo dia 10 minutinhos, 15 minutinhos. É nesse 10, nesse 15 minutinhos que ele tem que fazer queimar em você. Se um é 10 e 15, o outro é 1 hora, não importa. Cada um dá o tempo que quer para o Senhor. Agora, é nesse tempo, pensa que é nesse tempo que Ele vai realizar, Ele vai revelar, Ele vai fazer queimar, Ele vai trazer coisas. Porque às vezes, igreja, a gente dá um tempo tão pequenininho para o Senhor, tão pequenininho para o Senhor, não dá. Deus, Ele é poderoso? É. Ele pode fazer coisas tremendas numa fração de segundos, pode. Agora, se ele vê que são 10 minutos, mas que esses 10 minutos, o teu coração, ele está de uma forma tão entregue, tão sedenta, querendo tanto, que ele vai fazer nesses 10 minutos coisas que talvez uma pessoa que é crente de anos nunca viveu uma vida inteira de evangelho. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O avivamento está aí para quem quiser. Faça ele acontecer na tua vida. Não espere estar aqui na igreja, num culto de Pentecoste, num evento de tabernáculo, num culto de família, num jantar. Não espere. Faça isso acontecer. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. E que você se entregue ao Espírito Santo nessa noite. Se entregue. Eu sei que você fala, eu sempre me entrego ao Espírito Santo, todos os cultos. Amém.
mas se entregue a Ele e peça que Ele ative todos os seus sentidos de forma diferente nessa hora. Que você saia daqui com a sua visão modificada, com a sua audição modificada, com o seu falar diferente. E que você fale: Senhor, não seja mais eu que fale, mas Tu vai falar. E com a tua mente transformada. E peça que o teu coração, se ele está endurecido com alguma coisa, que ele troque nessa hora o teu coração endurecido por um coração de carne. Porque sobre toda a carne derramarei do meu espírito. É sobre toda a carne que ele vai derramar o espírito. Essa carne aqui não é para a gente viver segundo ela, mas é para ela se render ao Espírito. É o Espírito que vai comandar a minha vida e a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade sobre a vida das pessoas. Porque se elas estão aqui, elas vieram buscar e elas vão receber. E não vai ter padrão do mundo. Não vai ter pandemia. Não vai ter vírus que vai conter a tua igreja. E isso não vai ficar só aqui dentro, não. Vocês vão ter experiências lá fora. Porque a igreja tem que se movimentar aqui lá fora.